Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. João 10. Vamos hoje falar um pouquinho sobre a segurança dos salvos. Esse é um tema tão edificante para nós, a vida da igreja, corpo de Cristo. Irmãos, que maravilha a gente pensar que no meio de milhões, bilhões de pessoas que há neste mundo, você foi escolhido para crer no Senhor. Então Ele abriu o teu entendimento, abriu os teus olhos e revelou a bendita pessoa de Cristo, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez. E fez de você uma nova criatura em Cristo. Ele removeu o seu pecado. Que lindo, né, irmãos? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado nosso foi tirado. Foi tirado quando, de fato, Ele se entregou, em primeiro lugar, ao Pai. Não foi por nós em primeiro lugar, foi ao Pai. É fácil nós identificarmos isso. De que maneira? Vocês se lembram, lá no Antigo Testamento, para adentrar ali naquele tabernáculo, tudo ali é uma figura, é uma imagem linda de Cristo. Tinha porta, nós vemos em João 10, 9, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. E depois, logo em seguida, tem o altar do holocausto, que era no Antigo Testamento. E o altar fala da cruz. Então, o que acontecia ali no altar? Se você pecasse, você levaria ali um animalzinho, ou um cordeiro, ou um boi, ou fosse muito pobre, levaria um pombinho. E aquele animalzinho era sacrificado, como que Deus aceitaria em figuras, porque tudo aquilo era uma figura de Cristo. A morte daquele animalzinho no teu lugar. Então, era sacrificado, era imolado, era morto, o sangue era colocado dentro de uma bacia. Então, o resto do corpo daquele animal, ele abria com aquela adaga, aquela espada de dois gumes, a adaga de dois gumes de Hebreus 4:12, abria aquele corpo daquele animal e o sacerdote, ele verificava se por dentro aquele animal era perfeito, como também tinha que ser por fora. E se não tivesse nenhum defeito, aquele animal, ele era queimado, holocausto. Holo é todo, causto queimado, tinha que ser todo queimado. Então, Jesus se entregou ao Pai inteiramente. Ele disse lá no Salmo 40, ele disse assim: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? Pai, eis-me aqui, Senhor. Tu operas em mim o que tu quiseres. Mas ele sabia, ele veio com uma finalidade para morrer. Que a única maneira que ele tinha de tirar o nosso pecado era morrendo. Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Algo muito novo que aconteceu ali na cruz. Ele não morreu sozinho. Nós fomos colocados em Cristo. Ele nos puxou. Ali ele puxou, é tudo obra do Pai que fazia. Porque nós sabemos isso claramente em João 6,37. Todo que o Pai me dá virá a mim. E aqui já começa a nossa segurança. E o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Não é verdade? Então, que segurança nós temos em Cristo Jesus? E a obra da cruz, ela foi tão perfeita, tão plena. Tem um texto que eu gosto muito de citá-lo. Eclesiastes 3,14. Diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então a obra na cruz, ela foi plena e foi perfeita. Lucas 1, a partir do versículo 68 ali. Vai mostrar que, primeiro que o sol da justiça nos visitou, trazendo para nós plena e poderosa salvação. Então foi uma salvação plena, foi uma salvação poderosa. Essa salvação plena ali, para que a gente tenha um entendimento muito esclarecido,
é que não ficou nenhum resquício, nenhuma brecha para que Satanás pudesse, então, adentrar ali. Porque a cruz, ela tratou com o pecador. Ali na cruz, quem morreu foi o Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que nós estávamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A palavra fala que Ele morreu a nossa morte. O nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, ali o pecado morreu. Mas, irmãos, mas e aqueles pecados que você cometeu no passado? Aí entra a questão do sangue. Quando ele estava morrendo, ele estava vertendo o seu sangue, que Pedro vai dizer, 1 Pedro 18, o sangue precioso. Nós somos resgatados. E o sangue, ele tem um valor, não é para nós o sangue. O sangue é para Deus. O valor maior do sangue é para Deus o Pai. Nós fomos os beneficiados desse sangue. Como é que nós sabemos disso? Êxodo 12, versículo 13. Vocês se recordam ali? Quando eles estavam para sair do Egito, a 10ª praga. O que Deus disse para Moisés? Imola um cordeiro, e um cordeiro de 1 ano para cada família. 1 ano, segundo alguns estudiosos, eles concordam, que é, segundo estudiosos assim pesquisaram e trouxeram para nós, é a idade de um homem de 33 anos. Olha que perfeição, irmãos. Nosso Senhor morreu com 33 anos na cruz do Calvário. Então, cada família tinha que pegar um cordeiro, imolar, e depois assar aquele cordeiro, para que então eles pudessem caminhar pelo deserto. O cordeiro seria a força deles, seria o alimento deles, como pão para eles. E o sangue era para aspergir na verga da porta. E lembra que Deus disse, Êxodo 12, 13, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Então ele não estava preocupado quem estava dentro da casa, se era um bandido, estuprador, um ladrão, um assassino, uma prostituta. Não, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E alguns egípcios colocaram também o sangue na verga da porta ali. E os seus primogênitos não morreram. Mas quem não colocou, todos morreram. Inclusive o filho lá do primogênito de Faraó. Animais do campo, todos foram mortos. Então Deus diz, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Este sangue, diz o apóstolo Pedro, foi derramado por amor a cada um de nós, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Claro que nós sabemos que todos aqueles irmãos do Antigo Testamento também foram salvos pela cruz. Hebreus 9:15 vai dizer exatamente isso, que ele interveio pela morte para então salvar, purificar aqueles irmãos do Antigo Testamento. Olha que coisa mais linda. Mas por que eles foram salvos pela cruz? Porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então todo filho de Deus que creu neste evangelho maravilhoso, ele tem uma convicção da salvação em Cristo Jesus. E foi o próprio Senhor quem disse isto, que uma vez que somos salvos, não tem como você ser desfilhado do Pai. Vamos ler então aqui, João capítulo 10, a partir do versículo 27. João 10, 27 até o 29. E vamos meditar um pouquinho sobre a segurança dos salvos. E que segurança nós temos, irmãos? Ela é muito preciosa, porque é Deus quem garante isto. É Deus quem está dizendo aqui, não é eu. Queridos, quem sou eu? Diz assim o 27. Olha Jesus dizendo, as minhas ovelhas. Irmãos, vocês sabem que eu fico assim um pouco entristecido quando eu vejo alguém dizer o seguinte, olha, eu sou pastor daquela igreja, aquelas são minhas ovelhas. Nós não temos esse direito, irmãos. Isso é querer usurpar o lugar de Cristo.
Podemos ser ovelha guia, a função no ministério que Ele concedeu a nós, mas nós não podemos, em hipótese alguma, dizer, vocês são minhas ovelhas, porque não são. Vocês são ovelhas do bom pastor. E orem, irmãos, e creiam, e amem o pastor de vocês, porque ele morreu na cruz por cada um de vocês. Não foi eu que morri, não foi você que morreu, foi ele. Então, ele nos comprou, nós somos dele, não temos o direito, nem autonomia de dizer que são minhas ovelhas, ou as ovelhas são de Cristo. Lembra do Salmo 23:1? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou como está lá no hebraico, o Senhor é meu pastor e Ele em nada me faltará. Não é? E você tem falta de coisas. Tem gente que pega isso ao pé da letra. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você vai ter falta de muitas coisas. Você pode ter falta de amigos, falta de sono, uma série de coisas. Mas ele disse assim: o Senhor é meu pastor e Ele em nada me faltará. Porque Ele prometeu isso, né? Se Ele em nada não vai nos faltar, é Ele, nós precisamos dEle, não das coisas dEle. Ele disse assim, Mateus 28:18, 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias. Olha que maravilhoso é isso, irmãos. Ele está em nós, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje está muito bem, você está feliz, está alegre, eu estou com vocês. Mas hoje eu tive uma perda de um ente querido que eu amava bastante. Faleceu meu pai, minha mãe, meu irmão, não sei, um irmão da comunidade da fé. E eu estou convosco todos os dias, te fortalecendo na fraqueza, te fortalecendo nos momentos mais dolorosos da tua vida, quando as tuas emoções estão para baixo, você está deprimido, eu estou com você. E Ele, irmãos, nós precisamos, irmãos, relacionar com essa pessoa bendita. Então aqui ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa palavra ouve a minha voz é o sentido de ter um prazer em ouvir a palavra de Deus. O falso profeta, ele pode até dizer que ama Cristo, ele pode até dizer que conhece a Cristo, mas quando você chama para estudar a palavra com ele, ele não vai querer, porque ele tem um conhecimento, como tinha Jó, de ouvir falar. Entende, irmãos? Mas não tem aquela realidade espiritual em seu interior. Isso é terrível. Hoje, irmão, a gente não vê, dificilmente você vai encontrar cristãos genuínos. Os cristãos genuínos são pessoas que têm o amor de Deus e amam, e se doam, e ajudam as pessoas, praticam a justiça, porque Cristo é a nossa justiça. Isso é muito, muito especial. Então, agora aqui, olha que lindo. Eu as conheço e elas me seguem. Agora, olha o versículo 28, o que o nosso Senhor está dizendo aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui? Você já parou para pensar, meditar sobre este ponto aqui? Quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna, o que é isso, irmãos? Ele pegou lá na glória uma vida e deu para nós? Não é esse sentido. Eu lhes dou. É Ele se dando por nós, ou em outras palavras, é Ele vindo habitar dentro de nós. Muito claro aquele texto de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive dentro de mim. E é para todo sempre. Porque quando o Espírito veio para dentro de nós, Ele trouxe toda a realidade do céu para nós. Tudo que é do Pai, e o próprio Pai,
Para que o Espírito trouxesse tudo que é do Pai para nós, ele tinha que trazer o Pai para nós. Para que ele trouxesse tudo do Filho, e no Filho habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele teria que trazer o Filho para dentro de nós. E ele mesmo veio a morar dentro de nós também. A palavra fala em 1 Coríntios 6, verso 19: Or porventura não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo habita em nós. Agora, coloca o teu dedinho aqui, abra aqui em João mesmo, capítulo 14, quero mostrar para vocês algo interessante aqui, irmãos. Olha que precioso aqui, diz assim, verso 14, verso 16 de João. Jesus dizendo o seguinte para os seus discípulos, também para nós aqui. Olha como a palavra é tão atual. João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim, esta é a finalidade, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que é esse que vai estar para sempre convosco? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Hoje ele habita do lado de vocês, mas quando eu for glorificado, ele habitará dentro de vós. E lembra que ele disse no versículo 16? Para sempre. O que significa para sempre, irmãos? Eternamente, para todo sempre. Volta lá para João 10, versículo 28. Então, eu lhes dou a vida eterna. Agora você pensa um pouquinho, o que significa vida eterna? Essa é uma vida que não se acaba mais. Queridos, que lindo, né? Saber que Ele trouxe a luz para dentro de nós, Ele trouxe a vida para dentro de nós, Ele trouxe a imortalidade para dentro de nós, e Ele quer trazer mais e mais e mais e mais, porque tudo que é de Deus, tudo que é do Pai, nunca cessa. Então, eu lhes dou a vida eterna. Aí tem uma palavra aqui muito interessante aqui, que diz assim: jamais perecerão. Quem que disse isto? Jesus. Jamais perecerão. Você acha que Jesus não está sabendo o que Ele está dizendo? Claro que sim. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Por que nós nunca vamos perecer, irmãos? Porque o que é a vida? A vida eterna não é um dom para nós? A palavra fala em Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Agora, eu quero que você confira comigo em Romanos 11, versículo 29. Então, se a salvação é um dom de Deus, agora esse texto aqui deve alegrar muito o nosso coração, para você ter segurança da tua salvação eterna. É Romanos 11, versículo 29, que diz assim, presta atenção, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então você pode linkar esses dois versículos, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aqui, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus deu, Ele não voltará mais atrás. Ele fez de você filho. Agora, se você teve o privilégio, irmão, mas isso aqui, irmãos, por favor, entenda uma coisa, não é para os que aceitam Jesus, é para os que creem em Jesus, creem que morreu com Ele, ressuscitou com Ele, e tem Cristo, experimental, tem já essa experiência de que morreu e ressuscitou com Ele. Esses têm a salvação de Deus assegurada.
jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E uma outra coisa interessante aqui, e ninguém, nem mesmo você, se você quiser, a não ser que não creu, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, a mão do Pai. Queridos, essas mãos são as mãos poderosas. Quanto poder tem o Pai? Todo poder. Ele pode fazer tudo, qualquer momento, qualquer instante e a hora que Ele quiser. A palavra fala que no Salmo 135, versículo 5 e 6, porque eu sei que o nosso Deus é grande. Que tamanho que é Ele? Nem os céus conseguem contê-lo, nem a terra. A palavra fala no Salmo 113, que Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Onde que Ele habita, irmãos? Ele habita uma coisa chamada eternidade. Agora, este que habita a eternidade, que criou todas as coisas em Cristo, você tem o privilégio, eu também, de chamá-lo de Pai. Pai. E que Pai que nós temos? É o grande eu sou. Eu sou o que sou, lá do Antigo Testamento. E aquele Pai amado que, a palavra fala em Deuteronômio capítulo 32, que por debaixo de nós há os braços eternos, nos sustentando. Que maravilha isso, irmãos. É o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. O que você vai ver? Glória de Deus, glória de Deus. Queridos, não vai ter nenhum momento sequer que você não vai estar alegre, porque, deixa marcado aqui, dá um pulinho lá no Salmo 16, esse versículo aqui, irmãos, é um versículo maravilhoso demais, esse versículo aqui é coisa boa, esse versículo aqui enche o nosso coração de alegria, esse versículo aqui, muitos têm experimentado essas realidades tão marcantes. Eu vou ler primeiro o versículo 3, depois vamos ler o 11, diz assim, olha o versículo 3, quanto aos evangélicos, quanto aos crentes, não é nada disso, irmãos, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmão, você sabe que Deus não pode ter prazer em você nem em mim. Mas em que sentido aqui Ele tem prazer? Lembra quando o Senhor Jesus foi batizado? Ali nas águas, no Rio Jordão, por João Batista? Quando Ele saiu das águas, o céu se rasgou e ouviu-se uma voz: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Então, o Pai, Ele tem todo o prazer dele em nós por causa da vida de Cristo que habita em nós. E por causa de Cristo, nós somos feitos filhos eternos do Pai. E agora, irmãos, mais para baixo, ele diz o seguinte, versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, fazendo aqui uma alusão ao Senhor Jesus. Agora, olha o 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Você sabe o que é plenitude? É uma alegria completa, plena. É uma alegria que não tem nenhum tipo de vazão para tristeza. Onde é que é uma alegria plena? Na presença dEle. Agora, a presença dEle é uma realidade na minha e na sua vida, irmão. Ele habita em nós. Vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E não para aqui, ele diz assim: na tua destra, delícias passageiras, delícias perpetuamente. Ah, você pode encher teu coração de alegria. Deixa o Espírito ministrar seu coração, irmão, irmã. Ele quer que nós sejamos um povo alegre, um povo que expressa Cristo, um povo no qual nós somos inseridos no seu reino, e o reino para o qual nós somos chamados. Romanos 14:17 diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Um reino de justiça, de paz, porque foi feita a justiça, tem a paz, e quem tem paz é cheio de alegria, porque o Espírito Santo habita em nós, um dos seus frutos é alegria. Que lindo, irmãos. Voltem lá, por favor, para João, nosso texto básico, capítulo 10. Então, ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, quem consegue arrebatar um filho de Deus da mão de Deus Pai, que é o Todo-Poderoso? Quem pode arrebatar? Quem pode tirar de lá, irmão? Ninguém, irmãos, porque ele mesmo disse aqui: e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos em um lugar pela fé, mas tão escondido, mas num lugar assim que pela fé eu estou lá, mas eu sei que eu estou bem seguro, porque eu estou nele, ele está em mim. A palavra fala, Colossenses 3:3, lembra? Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram com Cristo. Porque vocês morreram, ressuscitaram com Ele, então a vossa vida não é que vai estar, ela está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, se isso não trouxer segurança da nossa salvação, nada mais pode trazer. É você ter um conhecimento do Senhor revelado na palavra e descansar na suficiência das Escrituras Sagradas. Jesus é ou não é maravilhoso? Claro que Ele é maravilhoso. Aí ele diz aqui, irmãos, versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmãos, é difícil para uma mente lúcida acreditar nisso, se não for por revelação. Irmãos, quem somos nós, irmãos? Quem sou eu, quem é você? Mas ele está dizendo aqui que aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele colocou a igreja numa posição que muitos duvidam, porque não crê. E o que o Pai deu para o Filho que é maior do que tudo, irmãos? A igreja, o seu povo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa isso aqui, para mim e para você. Nós somos a igreja do Cordeiro. Cristo, dissemos hoje pela manhã, que Ele sofreu, tudo que sofreu também foi por uma finalidade, pela alegria que lhe estava proposta. E qual foi a alegria que estava proposta para o Senhor Jesus? A sua igreja, a noiva. Então hoje, a palavra fala lá, por exemplo, em Hebreus, que Ele se alegra no meio da comunidade, Ele canta louvores no meio da comunidade, Ele colocou um cântico de louvor em nossos lábios. Irmãos, nós somos cidadãos celestial, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Então Ele colocou um cântico na nossa boca. A palavra fala que essa alegria que estava proposta para Ele enfrentou tudo, mas então hoje Ele pode se alegrar. Isso está tão claro. Deixa eu mostrar para vocês o resultado disso. Abra, por favor, lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo tão maravilhoso, que é o Evangelho no Antigo Testamento. Diz assim:
Então vamos mostrar primeiro o aspecto da nossa salvação. O versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, que Paulo vai interpretar para nós lá. Andávamos segundo os nossos pensamentos, fazendo a vontade da carne e do pensamento, né? Lá em Efésios 2, versos 2 e 3. Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, aqui está no singular, a iniquidade. O que é a iniquidade? É a fonte produtora de pecado. Fez cair sobre ele a iniquidade. Quando que fez cair sobre Jesus a iniquidade? Lá na cruz. Quando o meu e o seu pecado ele levou sobre si, e Jesus deu fim no meu e no seu pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morremos com ele, o pecado foi inteiramente removido de nós. Então aqui está de todos nós que cremos. Agora veja aqui o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos, depois vocês leem em casa Romanos 8:3, que ali vai explicar o que significa ele ser moído ali na cruz. Porque quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre o corpo de Jesus, Deus o Pai julgou o nosso pecado em Jesus, e ele recebeu toda aquela carga da ira de Deus. O Pai teve que matar o seu filho Jesus ali na cruz, por tua e minha causa, mas pela fé nós estamos nele. Então, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Está vendo aqui? Agora, olha a sequência: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A palavra fala que ele verá a sua prosperidade, irmãos. Sabe o que isso significa? Ele está vendo o resultado da obra do Calvário, que é eu e você. Ele continua dizendo aqui no versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Qual é o fruto? Eu e você, irmãos. Primeiro que ele teve uma satisfação muito grande em fazer a vontade do Pai, e o Pai desejava ter uma família de muitos filhos. Nós somos, Isaías 63:9, que nós somos a família bendita do Senhor, somos famílias de Deus, corpo de Cristo. Então, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Então Jesus vai dizer isso lá em João 6,37. Todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Deus disse aqui: e eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Lembra lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, que segurança nós temos em Cristo, irmãos. Que segurança plena, porque a salvação foi plena, foi perfeita, foi maravilhosa. Irmãos, nós vivemos num mundo hoje tão inseguro. A terra é insegura. A terra, ela paira sobre o quê? Sobre o nada.
Mas quem sustenta, irmãos, a terra? Tem um texto, se não me falha a memória, me ajuda, se estiver perto ali, lá em Jó, no capítulo, vamos dar um pulinho lá, Jó 26, verso 17. Aqui vai mostrar, irmãos, olha onde a terra paira. Jó 26, versículo 7. Diz assim a palavra. Olha que lindo aqui, irmãos. Jó 26, verso 7. Jó aqui está fazendo uma alusão à soberania de Deus. Ele disse assim: Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Essa é a condição do universo. Está pairando sobre o quê? Sobre o nada. E lá em Isaías 42, versículo 22, fala que ele se assenta sobre as redondezas da terra. Que impressionante. Irmãos, se Deus sustenta a terra, que se você olhar ali naquele mapa galáctico, você vai ver a terra, algo tão minúsculo, tão pequenininho, parece ali um piolinho. É o lugar que Deus escolheu. Talvez o menor dos planetas, um dos menores, é a Terra, para que a gente já aprendesse a não querer ser grande, a ser arrogante, ser nariz empinado, mas ter esse tudo que habita em nós, que sustenta todas as coisas. Queridos, a sociedade humana, ela está degradada. Basta você olhar ao seu redor, como que está, e cada dia mais. Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte, que os ímpios, eles vão de mal a pior. De mal a pior, enganando e sendo enganado. Agora, o que nós vemos hoje, irmãos? É só crimes, é só sequestros, é só drogas, é epidemias, é AIDS, filhos sem pais, filhos se levantando contra pais, pais contra filhos, é homicídios. Então, a cada dia cresce também as heresias de uma forma assustadora em nosso país. As pessoas não querem o Senhor, as pessoas querem movimentos, mas não querem o mover de Deus em suas vidas. Isso é muito triste, irmãos. Hoje as reuniões da igreja são voltadas para o emocionalismo, não para Cristo. Cristo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem e em espírito e em verdade. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje tem tanta gente adorando, talvez o Deus que eles nem conhecem. Misericórdia, irmãos. Então, a maior necessidade do ser humano hoje é ter segurança. E a segurança desta humanidade, de uma pessoa ímpia que não tem a vida de Deus em si, a vida de Cristo, onde está firmada a segurança dela? Riquezas? Em posses? A Bíblia vai chamar que essa segurança que o ímpio tem é teia de aranha. Vocês estão em Jó, né? Abra aí no livro de Jó, no capítulo 8, versículo 13 e 14. Jó 8, verso 13 e 14. A Bíblia, ela diz assim, olha, Jó 8, a partir do versículo 13. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. O ímpio não tem esperança. A esperança do ímpio é assim, olha, a esperança é a última que morre, mas vai morrer mesmo, né? E ele diz aqui no versículo 14, a sua firmeza será frustrada. Que tragédia, irmãos. E a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé.
Está vendo aqui, irmãos? Por isso, irmãos, que nós temos insistido muito nessa realidade espiritual de Cristo e a cruz, porque precisamos estar firmados nessa verdade, irmãos, confessando que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, porque sem isso não tem segurança de salvação. Porque se você não crê que morreu com Cristo, a justiça de Deus não se cumpriu na sua vida, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos 1,17, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé, não pelo sentimento. Eu estou sentindo a presença de Deus. Cuidado com isso, irmãos. Não se sente Deus. Explica para mim como é que você vai sentir um Espírito. Eu tenho que crer que Ele habita em mim pela fé. Ah, mas quer dizer que então o quê? Está anulando as minhas emoções? Não, você pode ter emoções sim. Jesus chorou. Mas são emoções genuínas, irmãos, convictas e que são dominadas e controladas pelo Espírito Santo de Deus, o Pai. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem, a palavra fala lá em 1 Coríntios 14, Paulo escreveu que o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. É quando o Espírito baixa sobre nós. Se Ele baixa, não é o Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa crê, o Espírito está nela para todo sempre, morando dentro dela, a Trindade dentro dela. Tem 3 textos que eu acho muito lindo. Vamos ver em 1 Coríntios 6, verso 19, para mostrar que Ele habita em nós, Ele está em nós e que Ele não sairá de nós jamais. 1 Coríntios 6, verso 19. A Bíblia diz assim, olha que texto precioso nós temos aqui, irmãos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aqui está tão claro, irmãos, que o Espírito Santo habita em nós. Aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios mesmo, olha o versículo 16 e 17. 1 Coríntios 6, 19 é o Espírito Santo morando dentro de nós. Aqui, em 1 Coríntios 3, 16 diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado, é santificado. Então, 1 Coríntios 6,19, a palavra fala que o Espírito Santo habita em nós. Em 1 Coríntios 3,16, o Espírito de Deus, é Deus Pai, Deus Filho. Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Deus Espírito Santo, irmãos, a Trindade habita dentro de nós e nunca mais sai. Isso é cristianismo verdadeiro, isso não é religião, irmãos. Isso é cristianismo que expressa vida de Cristo. Estou dizendo que a igreja é espiritocêntrica, a igreja é cristocêntrica, e o Espírito nos dá habilidade para nós testemunharmos de Cristo, para falarmos de Cristo. Atos 1,8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, a meu respeito, mas nós queremos dar testemunho de nós. Nós queremos falar das coisas, né? A gente tem prazer que Deus falar de nós, e fala de nós. Às vezes você fala 50 minutos a teu respeito e só lá no finalzinho, aí Cristo, sabe, irmãos? Então aí eu orei, clamei, Cristo me libertou. Mas aquelas coisas que você começou a falar, sufoca a gente. Você foi curado de câncer? Vai no teu quarto lá, dobra o joelho e fala, Senhor, graças te dou, porque tu me curaste. E quando tiver irmãos reunidos, só irmãos, você pode dar o seu testemunho. Aí
É muito interessante. Aí os irmãos serão edificados. Mas eu tenho muito medo de pessoas que... Deixa eu dar meu testemunho. Jesus, quando curava as pessoas, ela dizia o quê? Vai dar o seu testemunho. Não. Vá e não conte nada para ninguém. Fique calado. Não fala. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. O Espírito Santo é tão maravilhoso, irmãos. Ele é o Espírito de habitação, de testemunho e de liderança. Isso é maravilhoso demais para nós. Então, irmãos, nessa terra nós não vamos ter segurança, irmão, mas e com relação à eternidade? É possível você ter segurança? Claro que é. Já lemos alguns versículos aqui que são tremendos, maravilhosos, preciosos, né? Lembra do Salmo 23:6? Para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas só que você tem a vida de Cristo, você é eterno. Todos os dias da minha vida, eternamente com Ele. Entende, irmãos? Isto não é fantástico? Isto não é maravilhoso? Temos a vida eterna habitando dentro de nós. Mais um texto aqui, irmãos. Abram comigo, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, verso 1. 1 e 2. Que versículo maravilhoso. A palavra diz assim: se você creu, esse agora aqui é para você, é para mim também. Olha que lindo, irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Então para você não há nenhuma condenação, nenhuma. Olha o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vai te livrar? Não, te livrou. Te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 37, diz assim a palavra: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, presta atenção, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem pode separar-nos, irmãos? Ninguém. Mas você tem que estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Queridos, não queira ser um crente, seja um santo em Cristo Jesus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos para Efésios, irmãos. Estamos fazendo uma conferência bíblica. Efésios 1, versículo 13 e 14. Que lindo é isso aqui. Efésios 1, verso 13 e 14. Que preciosidade. Diz assim a palavra: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, resgate da sua propriedade. Ai, irmãos, que delícia isso aqui. Somos propriedade do Senhor, em louvor da sua glória. Irmãos, que coisa mais linda. Eu sei, irmãos, que vai ter situações na nossa vida que talvez aquele filho de Deus, aquele mais fraquinho, aquele que anda meio capengando, mas está confessando a sua morte e ressurreição com Cristo,
Queridos, quem sustenta este irmão? Lembra, vocês se lembram que Deus, Ele é que sustenta a terra, ela paira sobre o nada, Ele que sustenta. Agora, volta aí para Romanos, capítulo 14, Romanos 14, que coisa mais preciosa nós temos aqui, irmãos. Romanos 14, vamos ler 2 versículos aqui. Diz assim, vamos ler primeiro o versículo 4. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Irmãos, quem nos sustenta é aquele que sustenta este universo. É o Todo-Poderoso. Agora, olha aqui o versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que coisa linda, irmão. Esse é o nosso amado e bendito Senhor. E outra coisa, nós não devemos temer nada e nem ninguém neste mundo aqui, irmãos. Porque a palavra fala que maior, 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Então vamos orar. Pai, te damos graças mais uma vez pela tua palavra, Pai, que é tão esclarecedora, tão vivificadora. Revela-nos, ó Pai, e nos traz essa segurança bendita para cada um de nós. Fala aos nossos corações, Pai, durante essa semana, nos guarde, nos protege, abençoa o nosso trabalho, para que nós sejamos pessoas agradáveis. A tua sabedoria, que é Cristo, habita em nós. Não que queremos ser pessoas de destaque, mas é o Senhor que diz que iria nos exaltar no meio deste povo. O Senhor nos tirou do monturo e nos fez habitar no meio de príncipes. Graças te damos, Pai, por isso, porque Tu és um Pai tão perfeito, tão amoroso, tão maravilhoso. Continue se revelando a nós. E nós também colocamos os cuidados dessa semana em Tuas mãos. Fale conosco, Pai. Guarda-nos. E em Cristo nós oramos.